Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo dessa série Os Pilares do Evangelho, e hoje eu quero ver com vocês sobre santificação. E a santificação é o processo pela qual nós o executamos nas nossas vidas para provar que a nossa fé em Jesus Cristo foi verdadeira. Por esse motivo, é tão importante nós entendermos todas essas dinâmicas de santificação, pois a santificação ela é necessária para que nós possamos herdar o céu ao lado do nosso Senhor. E eu quero ver com vocês três grandes princípios, três grandes lições aqui. E a primeira delas é que a santificação é um processo contínuo da salvação. O processo pela qual somos chamados a abandonar os nossos erros e obedecer os mandatos preditivos de Jesus Cristo. Isso é santificação. Sendo assim, todos os salvos estão nesse processo que implica decisão definitiva, implicações contínuas e consequências eternas. Santificação é o fruto contínuo da salvação, é uma prova de que foi real. A santificação ela é o processo diário que nós todos os dias, continuamente, buscamos a ser semelhantes a Jesus Cristo. É nada mais, nada menos do que um reflexo da nossa fé no ato de crer em Jesus Cristo, que essa fé foi verdadeira. E nós não podemos viver numa vida passada a partir do momento que nós somos alcançados em Jesus Cristo. E a única maneira pela qual nós conseguimos observar essa mudança é através dos frutos, é através da mudança cotidiana, da mudança diária nos nossos atos, nas nossas ações. E a santificação é esse processo contínuo pela qual nós nos abandonamos os nossos erros, olhamos para Jesus Cristo e seguimos aquilo que Ele quer para nós, aquilo que Ele deixou para nós. É o processo de nos santificarmos todos os dias, aonde o nosso padrão e o nosso alvo é sermos santos como Jesus Cristo é. É claro que nós sempre estaremos aquém disso, mas esse processo é fundamental para que nós nos reavaliemos constantemente e então todos os dias nós nos abdicamos do nosso velho homem para nos revestirmos do novo. Isso é santificação. A segunda coisa que eu quero mostrar para vocês é que a ilustração da porta estreita nos traz um significado claro deste processo de santificação. O texto em Mateus capítulo 7, no final do Sermão do Monte, nós encontramos o caminho estreito e o caminho largo. Do ponto de vista humano, o caminho largo é a escolha natural de pecado e o caminho estreito é a retidão de vida. O caminho estreito que leva à eternidade exige abdicação de pecados, ou seja, santificação. Essa ilustração ela é clara. Essa ilustração que o Senhor Jesus deixou no Sermão do Monte, ela nos mostra exatamente para onde nós iremos e exatamente como deve ser o nosso proceder até lá. E a santificação, queridos irmãos, ela em hipótese nenhuma é um processo fácil. Quando a ilustração nos diz que a porta é estreita e o caminho ele é estreito, é exatamente esse processo de dificuldade que nós devemos constantemente e diariamente executarmos nas nossas vidas. A santificação é um processo legítimo, genuíno. Não existe nada melhor do que nós observarmos o Senhor e queremos ser iguais a Ele. Entretanto, nós ainda assim estamos num corpo de carne e vivemos nesse mundo. E a abdicação, ela traz esse senso de dificuldade. E a santificação é isso, é nós nos abdicarmos de nós, é lutarmos contra nós, é essa batalha, é esse confronto, mas almejando e olhando para algo maior, que é a eternidade ao lado do Senhor, em sermos iguais a Ele, sermos santos como Ele é santo. Santificação é isso, é essa luta diária, esse confronto diário conosco, com o próprio mundo e todas as suas situações, para que nós possamos constantemente externalizarmos a pessoa de Jesus Cristo nas nossas falas, na nossa vontade, na nossa ação e assim sucessivamente. Isso é santificação. E a terceira coisa que eu quero mostrar para vocês é que a santificação é o processo exigido da salvação que implica dificuldade. Exatamente sobre isso. E hoje em dia, a salvação é banalizada ao ponto de todos adquirirem, mas sem abdicação. Isso é um erro.
Isso é um erro contemporâneo. As pessoas têm pregado isso. Continuando. Entretanto, o processo de santificação nos mostra que não é tão simples assim. Tanto o caminho largo e o caminho estreito, na ilustração do Senhor, estão com a placa céu lá. O contraste nessa ilustração não é a verdadeira religião com o paganismo, e sim uma vida de devassidão ou retidão. Entretanto, santificação não é um requisito para salvação, mas é uma característica de todos os redimidos. O que eu quis dizer nesse ponto aqui é que nessa ilustração, no caminho largo e no caminho estreito, se você ilustrar na sua cabeça uma pessoa se deparando com essa bifurcação desse caminho e existe uma placa lá de destino para onde a pessoa vai, às vezes a gente acha que o caminho largo é o céu e o caminho, aliás, que o caminho largo é o inferno e o caminho estreito é o céu. Entretanto, nessa ilustração que você deve estar mentalizando na sua cabeça, a placa que está escrito lá, ambas estão escritas que o destino é o céu. E esse é o grande problema, porque as pessoas falam e pregam que o caminho largo, um caminho de devassidão, ainda assim condicionará no final de todos os tempos que nós iremos para a eternidade, mas isso é um erro, isso não vai acontecer, porque a eternidade são para aqueles que se abdicam de quem eles mesmos são, a própria carne pecaminosa, para ser como Jesus Cristo é. E essa retidão, ela exige dificuldade. A fé em Jesus Cristo, ela é única e suficiente para irmos para a eternidade, mas a santificação é uma característica que tem que estar presente em todos aqueles que foram redimidos, todos aqueles que encontraram o Senhor Jesus e creram nele, porque essa é a única forma de nós encontrarmos uma fé salvífica em mudança de vida. Se você reparar muito bem na história de Jonas, quando nós vemos exatamente toda aquela história, aquele contexto, onde Jonas é levado para pregar para os ninivitas, e aí nós encontramos ali no capítulo 3, no capítulo 4, o Senhor Jesus olhando para aquele povo e procurando se eles realmente foram salvos, se eles realmente se arrependeram. O que eles observaram? Ou melhor, o que Deus observou para ter essa certeza? Exatamente aquilo que eles estavam fazendo nas suas ações, a sua vida diária e o seu comprometimento de abandonar o seu erro e ser como o Senhor. Santificação. É exatamente isso que Deus olha dentro de nós para ver se realmente nós fomos salvos. Não quero colocar de uma forma ilustrativa que Deus ele precisa enxergar isso em nós, porque ele já sabe realmente quem é salvo ou não, mas de uma forma alegórica, de uma forma ilustrativa para que você possa entender, a santificação ela é uma característica que é presente em todos aqueles que foram salvos verdadeiramente. E nós não podemos fugir disso. Se nós formos salvos e estamos numa vida devassa, nós precisamos questionar a nossa salvação, porque a santificação é uma característica de todos aqueles que são salvos. Se você gostou desse vídeo, se você entendeu, curta, compartilhe, deixe um comentário, porque dessa forma direta você estará contribuindo para que mais conteúdos possam ser produzidos e que esse vídeo chegue em mais e mais pessoas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.